viver em casal e principalmente durante longos anos. Mas nós queremos hoje ver os casais que estão nos visitando pela primeira vez, e acho que temos só um, né? Que é o Felipe e a Daniela, que casaram recentemente, tem aí um mês, quase, né? 8 dias, né? Olha aí, é porque eu estou ruim de calendário aqui. 8 dias, eu acho que é o casal mais jovem aqui da nossa irmã Daniela, já é membro, e o Felipe já está participando da sala de novos membros, e casaram aí recentemente. Que bênção, né? Que bom. E é muito maravilhoso, né? Eu me lembro de uma história que a moça foi casar, e aí as irmãs disseram, ela era bem novinha, né? Aí alguns irmãos disseram, coitada, bichinha, tão novinha, já vai casar, né? Aí dá aquela ideia que é horrível, um sofrimento, um negócio, né? Mas casamento é muito bom, é uma bênção de Deus. E às vezes, devido às lutas da vida, né, ou algumas situações nossas mesmo, do nosso pecado, nós acabamos acreditando, o que não é verdade, que o casamento não é algo maravilhoso. E é. Só não é melhor porque somos pecadores. Estamos num sistema de pecado, então não tem como ser perfeito. No entanto, é o projeto de Deus para um homem e uma mulher. E hoje nós queremos meditar nos nossos casamentos, procurando entender que o casamento é uma grande força que nós temos no meio das dificuldades. E a Bíblia fala disso de capa a capa, quando trata de casamento. E muitas vezes nós só valorizamos o nosso cônjuge, quer seja o marido valorizando a esposa ou a esposa o marido, quando você está numa situação muito difícil e aquele cônjuge está ali para te ajudar. Aí você diz, rapaz, como é bom, né, eu ter a minha esposa, ou a esposa diz, como é bom eu ter o meu marido. Às vezes Deus manda situações difíceis para que os cônjuges percebam que o casamento é uma fortaleza no momento das dificuldades. E é verdade. Então, cada um de nós deve estar construindo o seu casamento para que no momento das aflições, né, o casal esteja forte. E, obviamente, fortalece os filhos. Essa força certamente vem do Senhor, mas um está fortalecendo o outro, um está animando o outro, está motivando o outro, obviamente, isso é muito proveitoso. Isso diminui o sofrimento que nós passamos, né, por várias razões, vários fatores. Quando um casamento está fortalecido no Senhor, o casamento é uma força, um na vida do outro. Essa é a ideia de hoje. O casamento nos fortalece em meio às lutas. É a nossa arma de defesa na batalha cristã do dia a dia. Deve ser o lar, o local de proteção. Se passa o dia no trabalho, batalhando, enfrentando dificuldades, pessoas, trânsito. Cada um tem os seus problemas e são grandes e difíceis. Você espera o quê? Chegar em casa, né? Ter a sua esposa, ou a esposa, chega os dois do trabalho, né? E podem ter aquele momento de alegria, jantar junto, obviamente tomar um banho antes, jantar junto, ter aquele momento de conversa, cada um conta ali como foi o seu dia. E as crianças também, quando já têm filhos, isso é muito gostoso, isso fortalece, né, a família e certamente o casamento. É um local de proteção, de paz e de relaxamento. É bem possível que por isso o apóstolo Pedro, na primeira epístola de Pedro, que nós vamos ver hoje, ele acrescentou um capítulo no meio da epístola, tratando sobre o relacionamento do homem e da mulher. A primeira epístola de Pedro é uma epístola marcada pelo sofrimento. E no meio da epístola, fala o casamento. Aí você fica sem por quê? Né? Por que Deus quis que Pedro colocasse capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, no meio daquela epístola, ensinos tão maravilhosos sobre a esposa e sobre o marido? O princípio é esse, é porque o casamento é graça de Deus para nos fortalecer no meio dos sofrimentos. A primeira epístola de Pedro foi escrita no momento de perseguição,
no momento de sofrimento. Os crentes estavam sendo perseguidos à semelhança da Epístola aos Hebreus. Os crentes aqui em 1 Pedro, eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Muitos estavam sendo mortos e o sofrimento era grande. Por isso, Deus colocou ali um refúgio no meio do sofrimento. Quem é o refúgio? É o seu marido. Quem é o refúgio? É a sua esposa. Olha 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Nós vamos observar outros versículos dessa epístola também. A ideia é esta: o casamento é uma bênção de Deus para nos fortalecer no meio das lutas. Foi o que aconteceu nessa epístola aqui. Eram muitas lutas. E marido e esposa estavam se fortalecendo ali. Nós queremos observar aqui, como o casamento nos fortalece a partir desse versículo e de outros textos aqui da primeira epístola de Pedro. Primeira verdade é que o casal sempre deve viver um para o outro. É óbvio que Deus é a nossa fortaleza, é o Espírito Santo quem nos fortalece, mas na esfera humana, de quem nós mais esperamos apoio? É o cônjuge, né? Quem a esposa mais espera? É o marido. Quem o marido mais espera ajuda, apoio, compreensão? É da esposa. E um cuidando do outro, essa é a ideia. O casal vive um para o outro. Quando isso acontece, há uma fortaleza ali. Vêm as dificuldades, vêm os problemas, perseguições, que era o caso dessa epístola, sofrimentos, mas ainda assim a vida é boa. A graça de Deus está na nossa vida e vemos isso através dos nossos casamentos. Embora 1 Pedro 3,7, que é o versículo que nós acabamos de ler, ele seja direcionado mais para os esposos, os maridos, o termo aí que aparece igualmente aponta uma equivalência para o papel do homem e o papel da mulher. Olha o verso 7. Marido, vós igualmente a quem? As mulheres, Porque no capítulo 3, verso 1 diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. A mulher vive para o esposo. Igualmente, o esposo vive com a mulher. Percebe? É uma vida comum no lar. Essa vida comum do lar é um termo que literalmente significa viver com. A tradução fala do lar, para explicar, porque senão ficaria meio incompleto na nossa língua, mas a ideia é viver com, viva com ela, entende? Infelizmente, alguns maridos não vivem com as mulheres. Está na mesma casa, mas não vive com, entende? Viver com é estar junto, viver com é estar interessado, é apoiar, é sofrer junto, é conhecer, e nós vamos ver todos esses elementos aqui do que é viver com. Quando você vive com sua esposa, você é um apoio para ela. Da mesma forma, a esposa, quando é submissa ao marido, é um apoio para o marido, Um homem sem a sua esposa, ele fica meio, sem a sua auxiliadora, está faltando alguma coisa, ele não consegue muitas vezes realizar tudo o que gostaria. Então, o marido vive para a esposa e a esposa vive para o marido. Faz-se necessário, então, observar um pouco de como foi a primeira epístola de Pedro aqui, para compreender como é que é do marido para com a esposa e da esposa para com o marido. Então, vamos ver que 1 Pedro trata de sofrimento. O povo ali, a quem essa carta, que é uma carta que Pedro, o apóstolo, escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu para um povo que sofria perseguição e perigo de morte. Por quê? Porque eram cristãos. Olhe 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele diz, nisso alegrai-vos. Em quê? Ele falou do verso 1 ao verso 5.
O que é que eu devia me alegrar? Resumindo, salvação em Cristo. Se alegre na salvação que você tem em Jesus. Por quê? Porque em breve, talvez seja necessário, Pedro já estava preparando os irmãos para isso, sofrer várias provações, ser contristados. Vocês em breve vão ficar tristes, porque virão provações, virão perseguições. Alegre-se. Com o quê? Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Então veja, contexto de provação, no início da epístola. Agora vá para 1 Pedro capítulo 4, verso 12. 1 Pedro 4, 12. Pedro está preparando os irmãos para a perseguição que virá. Olha o que diz o verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não ache estranho, vai vir uma provação. É como um fogo, né? Vai arder, vai doer. É como um fogo estranho que você não sabe de onde vem essa provação. Não estranhe, não estranhe. É normal e vai acontecer. Né? E ele diz, no verso 13, pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, fique feliz, porque você, como um cristão, vai sofrer como Jesus sofreu. Isso é alegria. Difícil de nós entendermos isso, né? É muito difícil. Você entender, eu vou ficar feliz porque eu vou sofrer, é algo realmente difícil, mas quem sofre pelo nome de Jesus acaba entendendo o que significam essas verdades. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele também falou algo parecido. Ele disse para Timóteo, olha, não se envergonhe de sofrer comigo. Paulo estava preso, né? E Timóteo parece que estava meio temeroso com algumas questões da perseguição. Então Paulo diz, não se encabule, não se envergonhe de sofrer, de ser participante dos sofrimentos. E aqui, literalmente, Pedro diz, fique feliz, alegre-se, à medida que você participa do sofrimento de Cristo. Como é que eu participo do sofrimento de Cristo? Nesse contexto aqui, prisão, talvez morte, porque eu era crente. Hoje, como é que eu participo do sofrimento de Cristo? Sou rejeitado pela sociedade, porque sou cristão, estou fora dos círculos sociais, porque eu não participo daquele tipo de vida, não é verdade? Talvez até familiares me rejeitem, por quê? Porque eu decidi pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e não concordo com posições de pecado, aí a sociedade nos afasta. Na verdade, a sociedade precisa do Evangelho, precisa do Senhor Jesus Cristo, mas eles preferem a vida de pecado. Né? Nós também somos pecadores, mas nós não queremos viver uma vida de pecado. Então, continuando, diz, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Quem sofre por Cristo, na revelação da glória, quando Jesus voltar, vai se alegrar, porque vai estar com Jesus, na glória de Jesus. Verso 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, ou seja, felizes sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então veja, esses dois versículos que nós lemos, né, esses dois textos, 1 Pedro 1,6 no início da epístola, 1 Pedro 4, do 12 ao 14, já no fim da epístola de 5 capítulos, nos mostra que essa epístola toda, e tem outros textos, a gente só fez aqui essas leituras para mostrar, que indicam que essa epístola trata de sofrimento que está vindo. E o conselho de Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, é: fique feliz. É difícil, né? Fique feliz, alegre-se. Você vai sofrer por Jesus. No meio da epístola, ele coloca um capítulo sobre o casamento. O natural de pecadores em situação de sofrimento e tribulação, qual é? O que é que um pecador faz quando está sofrendo? Quando passa por um aperreio grande, uma situação difícil na vida? Normalmente ele se protege, fica egoísta, né? Ele quer tentar resolver o seu problema. Normalmente o pecador, ele não liga para os outros, né? Ele procura resolver o problema dele, quando ele está aflito, sofrendo, com dores. É muito raro um pecador ele ajudar alguém. Mas a lógica aqui é que nós devemos estar apoiando um ao outro no casamento, exatamente no meio
deste sofrimento. 1 Pedro capítulo 1, verso 14, diz o seguinte: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Por que ele está falando isso? Por que ele diz, olha, como filhos da obediência, vocês são crentes agora, você não vai viver nas paixões que você tinha antes de ser crente. Por que ele diz isso nessa epístola, logo depois do verso 6 e desse contexto de sofrimento? Porque a natureza do homem é assim, o homem e a mulher, pecadores. Quando ele sofre, ele quer aliviar o sofrimento. E como é que ele alivia? Vícios. Como é que ele alivia? Paixões carnais, pecados. Ele sente a pressão, sente o sofrimento, muitas vezes vai para o mundo, deixa uma vida de santidade, porque essa é a natureza do homem de pecado. E é exatamente o que Pedro está dizendo. Vocês são crentes, filhos da obediência, não volte para as paixões que tinhas antes. Eles estavam sofrendo pressão, sofrimento, esse era o risco. Olha o verso 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então a dinâmica é essa. Mesmo sendo crente, quando passo por sofrimento, todos nós, pecadores, somos tentados a aliviar o sofrimento. Como? Indo para o mais fácil. O que é o mais fácil? É o pecado. Às vezes é um sofrimento financeiro, às vezes é um sofrimento de saúde, às vezes é um sofrimento na família, problemas, situações. A tendência do pecador é ir para as paixões carnais. A tendência do pecador é não buscar uma vida de santidade e se afastar de Deus. Essa é a tendência. Isso não quer dizer que nós vamos fazer isso. A santidade, então, ela deve ser mantida mesmo no meio da perseguição, que era o sofrimento que os cristãos de 1 Pedro aqui, eles estavam enfrentando. Ou seja, o sofrimento não era motivo para desligar-se da santidade. Não é motivo. Mas era muito provável que esses irmãos pendessem para as paixões carnais por causa da perseguição e do sofrimento. Daí a pregação. Vocês vão entender aonde nós estamos querendo chegar. E então Pedro começa a falar de santidade. Santidade contra sofrimento. E santidade, diferente do que muitos pensam, é algo muito prático. Não existe um crente que se santifica só no pensamento, só nas ideias, só na boa intenção. Isso não existe. Santidade é prática. Santificação são obras. São obras feitas para a glória de Deus. Um crente que diz que se santifica e não tem obras para a glória de Deus, não para a glória pessoal, mas para a glória de Deus, ele está só no discurso, ele está só na conversa. Esse crente não produz fruto, não agrada ao Senhor. E então Pedro começa a falar para aqueles irmãos sobre o quê? Sobre a santidade no meio das instituições humanas. Ele fala da santidade do patrão empregado. Olha, você está sendo perseguido, você está sofrendo, mas isso não é desculpa para você não tratar bem o seu patrão, ou o patrão não tratar bem o funcionário. E é o que a gente vê em 1 Pedro capítulo 2, verso 13. Olha o que diz aí 1 Pedro 2, 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor. Isso é muito importante. Por que eu me sujeito e obedeço às leis e às autoridades? Porque Deus mandou, por causa do Senhor. Até as leis injustas e que vão extorquir o meu dinheiro, até elas eu vou obedecer. Lembra que Jesus pagou o imposto romano, o tributo romano? Por que ele pagou o tributo romano? Porque ele obedeceu à autoridade. Na época era Roma, ele era um imposto errado, sim, mas Jesus pagou o imposto devido. Ou seja, sujeite-se a toda instituição humana por causa do Senhor. Isso aqui, irmãos, é ser santo. É ser santo, né? E diz mais, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Ou seja, obedeça às instituições humanas. Isso é ser santo. Sujeite-se, seja submisso. Aí você vai para o verso 18, 1 Pedro 2,18.
Servos, sede submissos com todo o temor a vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Olha que ensino difícil. Eu vou obedecer ao meu Senhor, o meu patrão, mesmo que ele seja um patrão ruim e perverso. E a palavra que é submeta-se, sede submisso. Então você imagina, eu estou passando por um grande problema, né, correndo risco de prisão, de vida, porque sou cristão, e ainda assim eu tenho que ser santo, me submetendo a um patrão ruim. É isso mesmo. Essa é a vontade de Deus. Isso é grato a Deus. E o exemplo aqui citado é o do Senhor Jesus. Jesus nos dá exemplo para vivermos assim. A continuação do texto que nós não vamos ler aqui. E então, é muito interessante que você viu essas palavras. No verso 13, sujeitai-vos. No verso 18, sede submissos. E aí vem o capítulo 3, que fala da esposa e do marido. É uma instituição humana, o casamento. Você se submete à instituição humana, governo. Você submete à instituição humana, o seu patrão. E você se submete à instituição humana, casamento. Isso é santidade. E isso é a vontade de Deus. E isso é fortaleza no meio do sofrimento. Essa é a mensagem da Epístola de Pedro. Olha então o capítulo 3, verso 1, como acabamos de ler. Mulheres, sede vós igualmente submissas. Igualmente a quem? Ao servo que é submisso ao seu patrão, seu senhor. Igualmente. Aí você vai lá para 1 capítulo 3, verso 7. Maridos, vós igualmente a quê? A mulher e ao servo. O homem, ele também tem uma submissão. Ele é submisso à sua família. Em que sentido? Ele vive a vida comum do lar. Vivei a vida comum do lar. Ou seja, vivei com ela. Se ela é submissa a você, esposo, você que é o esposo, vive para ela. Em um certo sentido, igualmente a ela, igualmente ao servo, também se submete. Como? Eu não posso mais viver só para mim, para o meu egoísmo, para os meus desejos, para os meus programas, gastar o dinheiro do jeito que eu quero, tomar as decisões do jeito que eu quero. Eu não posso. Eu vivo para ela. Entende? Então, em um certo sentido, o marido também é submisso, é dedicado na sua vida à sua esposa e à sua família. Isso, irmãos, é o projeto de Deus, isso é fortaleza no meio do sofrimento. Porque quando a esposa se submete ao marido e está ali auxiliando o marido na sua vida, o marido tem um suporte emocional, o marido tem um suporte, alguém de confiança, o esposo tem alguém que está ali por ele. Ele pode confiar. Da mesma forma, a esposa, quando ela tem as suas dificuldades, os seus problemas, as suas aflições, ela sabe em quem confia emocionalmente, ela sabe a quem recorrer, ela sabe a quem pedir auxílio, é o amigo desde a mocidade, é o seu esposo. Então, olha o que diz ainda, volta a 1 Pedro 3, verso 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Hoje nós não vamos observar todos esses aspectos da submissão da mulher, mas o homem, ele tem também um tipo de submissão. Ele tem um compromisso com o lar, a vida com a esposa, a vida em família, e ele se dedica a isso. Por isso diz, vivei a vida comum do lar. Literalmente, vivei a vida com ela. Seria essa uma boa tradução. Aí, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Perceba então que a submissão ela é da esposa para com o marido, mas o marido também. Igualmente a esposa, que é igualmente ao servo,
também tem um tipo de submissão. Ele se dedica à vida com ela. O casal deve viver um para o outro. Essa é a grande estratégia, a grande fortaleza de Deus para nós vencermos sofrimentos e grandes dificuldades, um fortalecendo o outro. E o casamento, como Deus coloca na Bíblia, é graça de Deus para não sofrermos num mundo tão cheio de problemas. Agora, depende de cada um construir o seu relacionamento. Depende de cada um dedicar-se ao outro. Depende de cada um cumprir a sua parte. Nós, seres humanos pecadores, somos muito egoístas. E às vezes, alguns dentro do casamento só querem receber, receber e receber. Ou seja, você acaba fragilizando a estrutura do casamento. A lógica bíblica é um fortalecendo o outro, é um sendo submisso dentro da sua função ao outro. E assim os dois se tornam fortes. Aí você lembra de Eclesiastes, capítulo 4, né? Quem vai poder derrubar ou quebrar, né, o cordão de 3 dobras? Ninguém, porque um está fortalecendo o outro. E ainda, uma outra verdade, a primeira é que o casal deve viver um para o outro. Mas a segunda verdade é que o casal deve ter conhecimento um do outro. E nós vamos ver só essas duas verdades hoje. A terceira, mais extensa, deixa para o próximo momento, um outro dia. Mas o casal deve ter conhecimento um do outro. E a pergunta é, você conhece o seu cônjuge? Você pode passar 20, 30 anos e não conhecer. E ter surpresas, porque você não se aplicou nesse tipo de conhecimento. Olha 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, de novo. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, a vida com a sua esposa, com discernimento. Essa vida tem que ter discernimento. Literalmente, discernimento, que é uma palavra bonita, né? Às vezes a gente não usa no dia a dia, né? Ah, esse irmão tem discernimento. Não, a gente não fala assim. Geralmente nós falamos que uma pessoa tem conhecimento. Essa palavra significa conhecimento. Você deve viver a vida com ela com conhecimento. E também alguns entendem sabedoria. Então, isso você deve desenvolver durante toda a sua vida de casado. Isso vai fortalecer as relações. O discernimento se refere a conhecimento, se refere a sabedoria. No ambiente de sofrimento e perseguição, que era o ambiente aqui dessa epístola, significa que nós devemos ter sabedoria para tratar as pessoas, especialmente o nosso cônjuge. Imagine aqui que vocês estão sofrendo, casal, uma situação financeira, uma situação de saúde, uma pressão, um problema na família, e ninguém sabe porque certos sofrimentos na família, fica na família, para preservar, né, as pessoas. E aí, quando vem esses sofrimentos, você tem que ter esse conhecimento, esta sabedoria. Para quê? Para ajudar a pessoa. Se você simplesmente se omite de ajudar, se omite de estar perto, se omite de ser a fortaleza do seu cônjuge, então você realmente abandonou, né, o seu esposo, você abandonou a sua esposa. A tendência, o normal, é o pecador tornar-se egoísta. E ele não quer cuidar do outro, ele não quer amar o outro, ele não quer agir, ele se isola e deixa o cônjuge lá, né? Se vira, eu estou bem. Isso acontece muito em alguns casamentos. Agir com discernimento, agir com conhecimento, é deixar o egoísmo de lado e amar a pessoa que está sofrendo dentro do casamento. Pode ser a esposa que está passando por um sofrimento, pode ser o marido que está passando por um tipo de sofrimento. Um tem que apoiar o outro, mas para isso eu tenho que conhecê-lo, conhecê-la, para saber como ajudar. Às vezes eu até quero, mas não sei como eu vou ajudar. Conhecimento no casamento significa saber os limites do outro. Até onde minha esposa aguenta essa provação? Até onde o meu marido aguenta esta dificuldade? Eu tenho que saber os limites para poder estar perto, amparando no momento extremo.
É conhecer o que faz o outro sofrer. O que é que faz a sua esposa sofrer? Você sabe? Porque tem coisas que fazem ela sofrer mais, coisas que fazem ela sofrer menos. Você conhece? O que é que faz o seu marido sofrer? Você tem que saber para poder se preparar. Como eu vou ajudá-lo? Como eu vou ajudá-la? Cada pessoa é diferente. Tem pessoas que passam por problemas dificílimos, numa boa. Mas acontece uma coisa bem ali, a pessoa desmonta. Não é verdade? Então, como eu me preparo para isso? Eu tenho que ter conhecimento, discernimento, essa sabedoria. E como é que descobre isso, pastor? No relacionamento, tem interesse, tem que ir atrás, tem que perguntar. Às vezes a pessoa quer que você pergunte, que você saiba. Você tem que buscar, investigar e tentar descobrir para poder ajudar. Veja, isso é amor. Você é interessado naquela pessoa. Você não deixa ela viver de jeito que... não, está sofrendo, eu vou orar por você. Pronto. Não é assim que funciona. Você tem que estar perto. Então, é conhecer o que faz o outro sofrer e não questionar o porquê de tal sofrimento. Às vezes acontece, né? A pessoa fala, mas por que tu está sofrendo por isso? Isso é uma besteira. Aí você acabou com a pessoa, né? Você chamou o sofrimento dela de bobagem. Uma coisa simples. Só que para sua esposa é uma coisa muito séria. Para o seu marido é algo muito importante. Então não importa qualificar ou graduar o tipo de sofrimento. O que importa é ajudar, estar junto, estar perto. Mas para isso eu tenho que ter esse conhecimento, cuidar, amenizar o sofrimento e ajudar. A sabedoria, esse discernimento que é dito aqui no verso 7, me auxilia a saber do que a esposa precisa, do que o marido gosta, e deste modo agir para fazer a vida do outro melhor, mesmo em meio a situações de sofrimento. Aqui é uma situação de sofrimento, na nossa vida todos nós temos os nossos sofrimentos, mas se eu sei do que ela gosta, eu vou trabalhar para fazer com que aconteça. Se eu sei o que ele gosta, eu vou na vida como do lar fazer de tudo para o sofrimento dele, fazendo aquilo que ele gosta, um ajudando e cuidando do outro. O conhecimento sobre o meu cônjuge envolve interesse. Aí a pergunta, eu estou interessado em conhecer? Quando eu namorei para casar, eu estava interessado. Depois que eu casei, eu continuo interessado. E as pessoas mudam. Porque uma coisa é uma pessoa de 20 anos, com 30 é outra cabeça, outros problemas, outras situações. Com 40, outras mudanças aconteceram. Então, cada idade, em cada período, em cada situação de vida, surgem outros sofrimentos, outras dificuldades, outras situações. Então, eu estou interessado em conhecer a minha esposa para poder ajudá-la, viver a vida comum do lar com ela, amando-a. Eu estudo a minha esposa, já pensou nisso? Eu me esmero para saber o que a faz feliz, ou o que o faz feliz, né? O que ameniza a dor do meu cônjuge, o que é? O que ameniza o sofrimento dele? Talvez o trabalho seja muito corrido, muito estressante. O que a esposa pode fazer para amenizar esse sofrimento? Às vezes a esposa não aguenta, as crianças, muito trabalho, e em casa, e não tem tempo para sair, para nada, é casa, é criança, é roupa, é comida. O que vai amenizar esse sofrimento, essa rotina da vida dela? Eu estou interessado nisso. Quando eu estou, significa que eu fortaleço a minha esposa, ela me fortalece. Nós estamos vivendo essa vida comum e o casamento se torna uma fortaleza no meio do sofrimento. Agora, se eu não ligo para essas questões, se eu não busco esse tipo de conhecimento do meu cônjuge, simplesmente eu estou deixando ele só, vivendo na mesma casa. Mas eu não estou sendo aquele apoiador do meu cônjuge. Eu não estou junto, eu não sou parceiro. Acaba que eu estou bem, minha vida está ótima, mas e a dela? Ou ela diz, não, minha vida está boa, mas e a dele, como está? E às vezes, alguns são mais calados do que os outros, acaba que ninguém conversa isso dentro de casa, não é? Isso vai acumulando, ano após ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Aí, às vezes, eu já vi situações dificílimas acontecer da mulher simplesmente dizer, estou indo embora. Foi que houve, né? Casal tão maravilhoso, tão abençoado. O que aconteceu?
Foi esses 20, 30, 40 anos, não se interessou por mim. Foi isso que aconteceu. É certo ela abandonar? Claro que não, óbvio que não, mas as pessoas sofrem e têm as suas dificuldades. Então, nós temos que aprender a conhecer o nosso cônjuge para ajudá-lo no sofrimento. As pessoas não são iguais. O modo como trato minha esposa talvez seja diferente, né, do modo que você trata a sua esposa. O conhecimento que eu tenho da minha esposa é o conhecimento diferente do que você tem da sua esposa. Talvez a maneira que eu trato minha esposa dá certo. Talvez não dá para você fazer a mesma coisa com a sua esposa, porque ela é outra pessoa. Você é outra pessoa. Então são situações que você tem que conhecê-la. E esse conhecimento é até o final da vida, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, é necessário, né, conhecer o cônjuge. Alguns gostam de elogios. Se você elogiar, maravilhoso. Outros gostam de presente. Aí é complicado, porque o elogio é mais barato, o presente sai mais caro, né? Mas tem que dar o presente. Às vezes você elogia, a mulher, eu já sei disso, eu já sei que eu sou linda, né? A mulher diz, né? Eu quero presente, né? Cadê? Cadê a prova de amor? Eu quero a prova, né? Não, parece brincadeira, mas é verdade. E outros gostam de carinho, outros gostam de fazer uma coisa inusitada, diferente, tipo, vamos caminhar na beira-mar. Ó, coisa diferente. Para alguns é bem diferente, né? Fazer um passeio, uma caminhada, uma viagem. Às vezes a pessoa prefere isso, passa o ano trabalhando, né? Mas eu quero ter esse momento com meu esposo, com a minha esposa, porque isso é o que eu gosto, né? E ela fica feliz, ele fica feliz. Cada um vai ter o seu jeito, cada um vai ter o seu estilo. Não é obrigado estarmos imitando uns aos outros, mas você tem que conhecer, discernimento, conhecimento, sabedoria, para você agradar o seu cônjuge. As pessoas são diferentes, elas não são iguais. Conhecer o cônjuge é por toda uma vida, toda vida, e você sempre vai estar conhecendo coisa nova. Muitas crises no casamento surgem porque não conhecemos aspectos do nosso cônjuge. E ele fica lá calado, porque ele não quer fazer você sofrer. E aí você também não se interessa em saber. Aí acontece que fica lá crescendo um problema ali dentro do casamento. Quando passamos a conhecer, devemos aceitar, acatar e amar. É muito importante. Às vezes o cônjuge não diz uma coisa para você, o seu esposo, né? Ou a sua esposa, porque tem medo. Tem medo de dizer e você ficar chateado. Tem medo de dizer e o negócio piorar. E isso não é bom. Se dentro do casamento você não pode dizer as coisas, mesmo que sejam coisas difíceis, você vai dizer aonde? Para o pastor? Não, está errado. O pastor escuta quando é necessário. Mas o relacionamento mais próximo é marido e esposa. Um pastor, um conselheiro bíblico só entra quando o negócio está muito, muito complicado. A ideia é que o casal ele tem um relacionamento mais íntimo só com Deus. Então é necessário termos essa intimidade. Aí quando o seu cônjuge lhe contar uma coisa difícil, um sofrimento, você nunca imaginou que está no coração dele, aceite, acate, ame, acolha, não julgue, não critique. Às vezes é um pecado, uma dificuldade. Ore, converse, mas tenha essa sabedoria, esse conhecimento, porque se a única pessoa que pode ajudar, o esposo ajudando a esposa e a esposa ajudando o marido, e o cônjuge conta uma dificuldade e o outro, né, já joga pedra, né, ou já julga de cara, não dá nem um tempinho para a poeira baixar. Então, cadê a parceria e o companheirismo? Não estou dizendo que um cônjuge deve esconder os pecados do outro, não é isso, mas é apoiar, ajudar, orar e estar juntos. Quando não é um pecado, não se deve mudar, porque cada pessoa é individualidade. Quando é pecado, o cônjuge confessa um pecado para o outro, tem que mudar, é pecado. Mas quando não é pecado, é jeito de ser, não precisa mudar, né? Respeite a individualidade do outro, é o jeito dele, é o jeito dela. E o que é que a gente faz? Ama, aceita. Simples. Mudar certos aspectos de uma pessoa é descaracterizá-la. E isso é um tipo de violência, entende? Uma pessoa muito alegre, não, mas eu quero que ela seja uma pessoa mais recatada.
Você pode estar violentando a personalidade daquela pessoa. Muitas vezes os homens fazem isso com as suas esposas. Às vezes as esposas fazem isso com os homens, né? Mas é um homem muito brincalhão, a esposa quer que ele seja mais sério, aquela coisa toda, né? E acontece, entende? Então tem que respeitar a individualidade um do outro quando não é pecado. Isso tem a ver com conhecer o outro. E nesse conhecimento, a liberdade e amor dentro do casamento, obviamente. Então, outras coisas podem mudar na vida um do outro, questões acidentais, né? Questões periféricas, mas não questões essenciais. Todo dia, nós estamos conhecendo mais o nosso cônjuge. Todo dia. Se você não despreze essa verdade, todo dia você pode conhecer mais o seu cônjuge, descobrindo áreas, aspectos que talvez nem ele mesmo sabia, talvez nem sabia que existia na mente ou no coração, e você vai descobrindo isso. Esta dinâmica, ela é complexa, por isso não deve envolver julgamentos, mas deve envolver compreensão. Se em sua família não há compreensão, aceitação, onde vai haver? Não é verdade? Se na sua casa o marido não pode compartilhar, digamos, né, a esposa vê o esposo como um gigante, uma rocha, né? Aquele homem valoroso, né? Nunca errou em nada. Aí ele está passando por uma situação difícil. E ele vai contar para quem? Para a esposa, mas ele fica com medo, porque se contar a esposa vai arruinar os sonhos dela, né? A imagem que ela tem daquele homem tão forte, mas é importante o homem dizer que ele também tem suas fragilidades, que ele está sofrendo, né? E contar para a esposa, e a esposa está junto, ajudando. Às vezes nós homens fazemos isso, carregamos, né, tudo sozinhos e não compartilhamos. E aí um dia estoura, né? Aí o homem passa por muitos problemas, depressões, traumas, porque ele não compartilhou. E deve compartilhar com a esposa, né? Então, tal postura de julgamento afasta muitas vezes os cônjuges e eles acabam não compartilhando muito. Mas quando há um pecado, obviamente, deve haver um tratamento amoroso, de misericórdia e arrependimento, oração e mudança, né? Então, tem um dos dois está em pecado, o outro tem que ajudar com misericórdia, com conselho e com oração. Essa é a segunda verdade desse texto. O casal ele deve ter conhecimento um do outro. Então, nós observamos pelo menos duas verdades que nos mostram que o casamento nos fortalece em meio a lutas. Irmãos, não foi por coincidência que esse capítulo 3, do verso 1 ao 7, foi colocado no meio da epístola de Pedro, uma epístola que trata do sofrimento. Por quê? Porque o casamento nos fortalece no meio dos sofrimentos. Mas para que isso aconteça, nós temos que viver um para o outro. Marido vivendo para a esposa, esposa vivendo para o marido. Né? Um relacionamento realmente próximo, ligado, um comprometido com o outro, né? Até que a morte os separe. E a segunda verdade é que no casal deve ter conhecimento um do outro. E esse conhecimento tem que ser cada dia mais aprofundado. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe e nos ajude para que nossos casamentos sejam fortalezas nas nossas vidas, um esteja fortalecendo o outro. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado, Pai amado, porque a Escritura nos ajuda tanto a compreender a tua graça na nossa vida através da nossa esposa e certamente na vida das esposas através dos seus maridos. Senhor Deus, faz com que nós sejamos uma bênção para o nosso cônjuge, faz com que nós busquemos esses objetivos e certamente, quando vier a provação, quando vier o sofrimento e a dificuldade, porque vem, nós estejamos fortalecidos e fortalecendo um ao outro na graça do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.